Olá, você vai ver nessa edição: responsabilidade de emissão da documentação exigida para aposentadoria de servidores públicos é tema de consulta. Tribunal de Contas entende como lícita a aquisição de passagens aéreas na esfera pública sem a intermediação de agências de viagens. Os detalhes agora no TCE Notícias. O TCE de Mato Grosso respondeu a uma consulta que tratou sobre a responsabilidade de emissão de documento ligado ao vínculo empregatício que assegura a aposentadoria aos servidores públicos. Mais detalhes na reportagem a seguir. Sob relatoria do conselheiro Walter Albano, a consulta foi formulada pelo governo do estado e trata sobre a interpretação referente à filiação dos servidores comissionados, contratados, empregados públicos e outros, quanto ao vínculo ao regime próprio de previdência social no período anterior à edição da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Segundo o Executivo Estadual, cerca de 3.000 servidores estão aguardando a concessão do benefício previdenciário ou com este já concedido e pendente de registro no TCE, por conta da dúvida sobre a filiação desses servidores ao MT Previdência ou ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, o INSS. Depois de analisar a legislação vigente à época, constatei que havia a obrigatoriedade de todos os servidores, sem distinção alguma, contribuírem para o regime próprio, excluindo apenas os empregados das sociedades de economia mista. Com a aprovação da Emenda Constitucional 20 de 98, novo cenário foi criado no sistema previdenciário brasileiro, separando a partir de então o direito dos servidores efetivos ao RPPS e os não estáveis ao regime geral de previdência. A partir desse marco, é obrigação de cada ente ao qual o servidor estiver vinculado expedir as respectivas certidões por tempo de serviço, o chamado CTC. Segundo o relator, não é legítimo, portanto, negar o direito do servidor não efetivo ao reconhecimento do vínculo ao RPPS no período que obrigatoriamente contribuiu para o regime próprio, conforme imposição da Lei de 1992. As pendências financeiras entre o Estado e o Instituto de Previdência Social em nada altera esse direito, mas assim, em nada mesmo. Tem os entes meios judiciais ou extrajudiciais para regularizar a situação, sem afetar o direito adquirido desses servidores. Felizmente está aqui este tribunal, com esta composição, para analisar com a profundidade jurídica e técnica necessária o assunto e responder ao governador do Estado. Os servidores, até essa data de dezembro de 98, têm o direito A. Após isso, têm o direito B. Pronto, assunto encerrado. O relator do processo, inclusive, revelou que presenciou, enquanto secretário de Fazenda do Estado, na década de 1990, as dificuldades do governo de desvincular das cláusulas previdenciárias impostas pela União. O conteúdo da resolução normativa foi elogiada pelo presidente, o conselheiro Guilherme Maluf. Eu quero parabenizar o conselheiro Walter Albano e toda a equipe que trabalhou na construção dessa consulta, porque realmente, se existe uma angústia hoje no estado de Mato Grosso, são esses milhares de servidores que se encontram no limbo. Há um limbo que impedia a aposentadoria desses servidores. Então, esse tribunal dá um ponto final a esse limbo, dá uma orientação a esses milhares de aposentadorias que encontram-se aí paradas, essa que é a verdade, esperando uma decisão. É lícita a aquisição de passagem pela administração pública frente ao credenciamento de uma companhia aérea sem intermediação de agência de viagem. Este foi o entendimento apresentado pelo Pleno do TCE de Mato Grosso em um processo de consulta apreciado em plenário.
Confira. O processo de consulta apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado solicitou o esclarecimento do TCE sobre a possibilidade da administração pública realizar a aquisição de passagens aéreas sem a intermediação de agências de viagens, como já é feito na esfera federal. E caso não fosse possível, que o TCE de Mato Grosso apresentasse um modelo com maior economia aos cofres públicos. Em plenário, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, conheceu a presente consulta e respondeu o questionamento. É lícita a aquisição direta pela administração pública mediante credenciamento de passagem aérea em linhas regulares domésticas sem intermediação de agência de viagem. O conselheiro apreciou ainda outra consulta da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, no que diz respeito ao item 4 da Resolução de Consulta número 25 de 2016, do Tribunal Pleno, e a possibilidade de prestação de contas de diárias através de meios eletrônicos que permitem autenticação. Na análise do processo, o relator concordou com a sugestão apresentada para que essa prestação de contas seja feita por meio de assinatura eletrônica. Concordo com a CGSEC e o MP quando se refere ao reexame do item 4 da Resolução Normativa 25, adotando a assinatura eletrônica por meio do sistema utilizado pelo Poder Executivo, onde o acesso é obtido através de login e senha. O entendimento foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!